Adriana, eu já entendi que a base fundamental e necessária para o desenvolvimento de hábitos de uma criança é a rotina. Já entendi. Agora, como eu faço isso? Como, Adriana, eu monto uma rotina? Vamos lá? Aqui é prática, eu não falei que era aula? Aqui é prática. Anotem, toda rotina, para ser estruturada, ela deve começar a ser montada com a hora de dormir. Esse é o primeiro ponto de qualquer rotina. Rotina para adulto, rotina para criança. Hora de dormir. É isso mesmo. A hora de dormir é o nosso grande balizador. E você sabe por quê? Porque o sono, gente, ele é o responsável por manter a saúde física, cognitiva e emocional da criança. E é por isso que o sono é o primeiro dos 4 hábitos a ser integrado na nossa rotina. Uma criança que não dorme bem, tá? Acaba que ela não se comporta bem, ela não se desenvolve bem. É durante o sono, gente, que a criança desenvolve o seu cérebro, que ela desenvolve memória, que ela fixa as aprendizagens, que ela aumenta o desempenho cognitivo dela. É durante o sono que a criança descansa, que a criança cresce. Vocês sabiam disso? Criança cresce dormindo. Que a criança desenvolve capacidade de atenção, que a criança melhora o humor. E aí vocês ficam lá preocupados, meu filho é desfocado, meu filho é sanguíneo, meu filho é TDAH, meu filho, não consegue prestar atenção em nada. Vai ver como está o sono do seu filho. Isso vai estar comprometido. Meu filho vive de mau humor. Vai ver o sono do seu filho. Meu filho é desmemoriado. Ele estuda, ele senta, parece que no dia seguinte esqueceu tudo. Não dormiu. Não está dormindo. Meu filho não cresce. Adriana, lá com 2 anos, a curva dele dava que ele ia ter 2,20 metros. Meu filho tem 1,50 m. Meu filho não cresceu. Não dormiu, não está dormindo, tá? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Ai, mas que coisa radical, a Adriana volta e meia ela fala, né? Que a criança, ela não pode dormir na hora que ela quer. Por quê, Adriana? Por que a criança, não pode dormir a hora que ela quer? Por que eu não posso esperar a sinalização da criança estar cansada, da criança estar exausta para dormir, Por que a criança, muitos pais perguntam isso, Por que a criança tem que dormir mesmo sem ter vontade? Então vamos lá que eu vou explicar isso de uma vez por todas, para convencer de fato vocês, tá? Vamos lá. O ser humano, gente, ele possui um conjunto de relógios biológicos que regulam o funcionamento do nosso corpo, tá? O principal deles, o principal relógio, regula o sono e vai definir um ritmo que envolve estar acordado e estar dormindo, estar acordado e estar dormindo. Isso vem num ritmo e nós chamamos isso de ciclo circadiano. Durante o dia, gente, a exposição à luz, tá? A gente está exposto à luz do sol, faz com que o nosso relógio biológico envie sinais que vão ajudar a nos manter acordados e ativos. Por que de manhã a gente está acordado, que a gente tem disposição, que a gente tem energia, que a gente tem cabeça, Por quê? Porque o nosso corpo todo se organiza para isso, se organiza para essa atividade. A partir do quê? A partir de uma informação simples, luz do sol. Luz do sol. Agora, à medida que a noite cai, esse mesmo relógio biológico, ele inicia a produção da melatonina, um hormônio que promove o sono. Então, dessa forma, o nosso relógio biológico, ele vai alinhar o nosso sono e o nosso despertar com o quê? Com o escurecer e o clarear do dia, tá certo? Vai criar aí um ciclo com um tempo de descanso restaurador durante a noite
e um tempo de atividade diurna, né? E como a gente já experimentou, qualquer um aqui, né? Quem dorme bem tem um dia melhor. Para pensar, para avaliar, né? Quantas pessoas vocês conhecem, né, que de fato funciona legal, à base de nada, à noite, tem a sua vida ativa à noite e passa o dia dormindo? Quem consegue fazer isso sem estar à base de medicação, sem estar à base de drogas? Pouquíssimas pessoas, né? Até os profissionais de saúde que precisam, né, médico, enfermeiro, que precisa dar plantão durante a noite, o quanto isso custa a eles. Por quê? Porque isso é contrário à natureza humana. A natureza humana, né, ela se desenvolveu com essa base. À noite, o corpo todo se programa para descansar. E de dia, o corpo todo se programa para estar ativo, tá bem? Então, se a gente mexe nisso, a gente desajusta a nossa natureza. Agora, vamos falar um pouquinho mais, aprofundar só um pouquinho na questão do sono em si, tá? O tempo do sono, gente, ele é dividido em vários ciclos, tá? E esses ciclos, eles envolvem um tempo de sono superficial, um tempo de sono médio e um tempo de sono profundo. Eu não vou aqui ficar aprofundando, entrando em grandes detalhes a respeito disso, tá bom? A gente vai direto para o que interessa. Basta que a gente saiba disso. O sono tem ciclos e dentro de cada ciclo nós temos um sono superficial, um sono médio, um sono profundo, tá? Agora, cada ciclo desse dura, em média, 90 minutos, 1h30, tá certo? E a cada 2 ciclos, 1h30 com 1h30, 3 horas. Então, a cada 3 horas, nós temos um micro despertar, tá? Um micro despertar. Ou seja, o sono que era um sono superficial, ele de fato, né, produz na gente um micro despertar. A gente meio que desperta. Para quê? Para que isso? É justamente um momento, né, em que o nosso organismo tá ali de olho, né, no que está acontecendo. Tá frio, eu me cubro. Tá calor, eu me descubro. E tem um barulhinho lá fora, deixa eu ver o que está acontecendo. Tem uma criança chorando, deixa eu atender. E tô com a bexiga cheia, preciso fazer xixi, né? É nessa hora. No sono profundo, ninguém consegue perceber nada, ouvir nada, né? Sentir nada. Então, para nossa segurança, né, a nossa natureza permite isso, que a gente tenha esses micro despertares para fazer toda essa varredura, essa percepção. Só que nós adultos, nós já estamos tão acostumados com isso que a gente simplesmente mexe, né, vira para um lado, aquela hora, né, que a gente vira para o lado e volta a dormir. A gente nem percebe, tá certo? Agora, durante uma noite de sono, em torno de 12 horas, né, que é o normal para uma criança pequena, o que vai acontecer? Se ela tem microdespertares a cada 3 horas, ela vai ter quase aí 4 microdespertares. E é por isso, gente, entendam, é por isso que a criança acorda tanto à noite, ok? Não é fome, não é saudade da mãe, é a natureza dela que faz com que ela acorde, tá certo? Que ela tenha microdespertares, tá certo? Só que, se essa criança que tem um microdespertar, ela não aprendeu a dormir sozinha, se ela não foi educada a conciliar o seu sono sem a presença de um adulto, o que vai acontecer? Ela teve um microdespertar, opa, acordei, opa, preciso voltar a dormir. Cadê mamãe? Cadê papai na minha cama? A criança vai levantar, ou ela vai berrar, ela vai chamar. Mamãe, acordei, vem ficar comigo. Tá certo? E é por isso que,
Se a criança está numa cama compartilhada, tá certo? Ela tem um microdespertar, ela só faz assim, ó, opa, mamãe tá aqui, papai tá aqui, é assim que eu durmo, tudo bem, volta a dormir. Percebem, gente? Percebem o que é essa quantidade de despertares à noite, criança que acorda? Isso tudo por quê? Porque o primeiro sono dela não foi educado. Ela não aprendeu. Ela não tem autonomia para o primeiro sono da noite dormir sozinha. Tá certo? Agora, vamos voltar aqui à pergunta. Por que a criança não pode dormir na hora que ela mesma sinaliza que está cansada? Né? Por que a criança tem que dormir mesmo sem ter vontade? Porque é preciso, gente, alinhar o nosso ciclo, o ciclo circadiano da criança ao nascer e ao pôr do sol. Só dessa forma que o organismo da criança vai funcionar da melhor maneira, tá certo? Acordar tarde e dormir tarde faz com que o organismo da criança trabalhe contra a natureza da criança, trabalhe contra o ciclo circadiano. Se a criança, gente, se ela não vai dormir logo depois que escurece, tá certo? E se ela não acorda logo depois que amanhece, o organismo dela fica desregulado. E eu vou dar exemplo agora de 3 substâncias que ficam desreguladas quando o sono está com um horário errado, tá? São várias, mas eu vou trazer só 3. As que eu considero mais emblemáticas e mais importantes e que vocês vão entender e que vocês vão ver que isso faz sentido, tá bem? Essas 3 substâncias que eu vou falar são o cortisol, a serotonina e a melatonina. E qual a importância dessas substâncias? Eu vou procurar, gente, que eu não sou médica, né? Eu vou procurar falar aqui numa linguagem bem simples, de leigo, para vocês poderem entender. Tá? Então, o cortisol, ele é um hormônio, tá certo? Que tem como função ajudar o organismo a regular o estresse, tá? A regular a atividade. Além disso, o cortisol, ele reduz inflamações, ele contribui para o funcionamento do nosso sistema imune, ele mantém os níveis de açúcar no sangue de forma constante, né? Mantém a nossa pressão arterial. Tudo de bom, tá? Os níveis de cortisol no sangue, eles variam durante o dia. Por quê? Porque os níveis de cortisol, eles estão relacionados com a nossa atividade diária. Então, assim, gente, o nível basal de cortisol no sangue, em geral, ele é maior de manhã, ao acordar. Por quê? Porque de manhã, quando eu acordo, o que eu preciso? Eu preciso de energia, eu preciso de força, né? Eu preciso de um estressezinho para me fazer levantar da cama, tá certo? Não é difícil pra caramba pular da cama cedo, quando o despertador toca, né? Por quê? Tá me faltando, né? Tá me faltando uma certa energia. A partir do momento, né, que a luz começa a surgir, né, meu cortisol começa a ser liberado e me dá esse gás, me traz esse estresse para eu começar as minhas atividades. E ao longo do dia, à medida que o dia vai rolando, o que vai acontecendo com o meu nível de cortisol? Ele vai naturalmente baixando, tá certo? Meu organismo vai naturalmente se acalmando, tá certo? Agora, quando a criança dorme tarde e ela acorda tarde, isso faz com que os níveis de cortisol na corrente sanguínea se invertam. Sabe o que acontece? O contrário. À medida que a criança vai dormindo cada vez mais tarde, acordando cada vez mais tarde, o cortisol alto passa a acontecer à noite. E o cortisol baixo passa a acontecer de manhã. Então, aquele seu filho, né, que quando dá a noite começa a ficar virado, aloprado, desesperado em casa, que você não consegue entender, mas como? 9 horas da noite, esse menino parece que ligou na tomada. Ele não ligou na tomada não, meu amor.
É o cortisol que está entrando na corrente sanguínea dele agora, ó. Fazendo um estrago desgraçado. E por quê? Porque ele está com o horário de sono dele desregulado. E aí de manhã, que você quer que ele acorde, que ele vá para a escola cedo, como é que ele está? Ele não levanta da cama. Ele arrasta a corrente. A professora lá na escola falou que ele ficou lá dormindo, cabeça lá na mesa o tempo todo. Por quê? Por quê? Sem cortisol. Sem cortisol. E por quê? Tá trocando o horário. Não tá no horário certo de dormir. Tá certo? Agora, o que acontece? Além dessa questão de impactar, né, a atividade da criança, esse cortisol alto no sangue, tá? Além de aumentar, né, esse estresse, essa irritabilidade, ele vai originar também, né, alguns sintomas como aumento de peso, dificuldades na aprendizagem, baixo crescimento e lapsos de memória. Olha quanta coisa, hein, gente? Vou falar agora da serotonina, tá? A serotonina, ela é conhecida como o hormônio da felicidade, mas na verdade ela não é um hormônio, né? Ela é um neurotransmissor. É uma substância química, né, que permite uma melhor comunicação entre os neurônios, né? Essa passagem de sinais ali entre os neurônios, tá? Dentro das funções, tá, da serotonina está a regulação do ritmo cardíaco, a regulação do sono, do apetite, do humor e da memória, tá? Então, a gente ter a serotonina em equilíbrio é fundamental para uma vida bem disposta, para uma vida feliz, tá certo? Agora, o que acontece? A exposição solar eleva os níveis de serotonina. Presta bem atenção. Se a criança, ela dorme tarde, necessariamente ela vai acordar tarde. E se ela acorda tarde, ela não se expõe ao sol o quanto ela deveria. Então presta bem atenção. Uma criança que acorda 6 horas da manhã junto com o sol, né? Olha o tempo de exposição solar que ela tem aí. Se ela vai acordar 9, 10 horas da manhã, ela perdeu pelo menos 4 horas de exposição solar. 4 horas, tá certo? De nível de serotonina no sangue, de forma equilibrada para essa criança. Então, não adianta chegar para mim e falar, não, mas o meu filho dorme 12 horas por noite, dorme super bem, 12 horas. Ele vai dormir às 10 horas da noite e acorda 9, 10 horas da manhã. Não tá bom isso. E a serotonina dele? Vai ficar mais irritado, vai dar problema de apetite, vai dar um monte de tranqueira aí na criança. E por fim, a melatonina, tá certo? E a melatonina ele é o hormônio, né, que vai aumentar o tempo total de sono e vai permitir um sono mais profundo, tá certo? E a melatonina, ela diminui também, né, o tempo necessário para a criança adormecer. O que significa isso? Deixa eu explicar isso aqui. Porque a melatonina é o principal. Eu deixei ela por último, mas ela é o principal. O que acontece? O nosso organismo, tá? À medida em que o sol começa a se pôr, tá certo? O nosso organismo percebe isso e libera uma dosezinha pequena de melatonina. Dá um spray de melatonina na nossa corrente sanguínea. Esse sprayzinho de melatonina na corrente sanguínea do seu filho faz com que ele comece a ficar um pouquinho sonolento. A criança sente um pouquinho de sonolência, né? O cortisol dela já está baixando, entra uma melatoninazinha para dar aquela sonolência. E aí, o que deveria acontecer nesse momento? Deveria acontecer do seu filho ir para a cama. Então, se o sol vai se pôr 6 horas da noite, né? Por volta das 6h30,
já tem um sprayzinho de melatonina. Então, 6h30, 7 horas, cama. Por quê? Porque agora vem o principal, tá? Em geral, por volta de 3 horas depois do que o sol começa a se pôr, ou seja, pode ser ali por volta das 8h30, 9 horas da noite, vem uma dose cavalar de melatonina. O organismo, né, deu aquele sprayzinho inicial para você pegar no sono, para você desacelerar e já deitar e pegar no sono. Por quê? Porque daqui a pouco vem uma dose cavalar de melatonina para fazer com que você durma profundamente, para que você tenha os seus ciclos, todos os ciclos de sono, né, bem regulados e possa dormir bem durante toda a noite. Só que, anota isso, presta atenção, só que essa dose cavalar de melatonina, ela só é liberada se a criança estiver dormindo. Se a criança estiver acordada nesse horário, né, 9 horas da noite, entre 8h30 e 9 horas, ela perdeu. A melatonina não vai ser liberada para ela. Ah, mas e se ela dormir 10 horas? Daqui a 3 horas não vem a dose de melatonina? Não, meu amor, não vem. A liberação da melatonina, vamos lá? Luz do sol, encarregada disso, ciclo circadiano. Seu organismozinho está todo programado para isso. E aí vocês jogam contra. Deixa a criança ficar acordada depois de 8 horas, 8h30, 9 horas, que era a hora que a criança já tinha que estar lá chapadinha para receber aquela melatonina bonita, para dormir a noite toda e bem, a criança tá lá. Uhul! Uhul! Vai dormir? Não vai, meu amor. Cortisol lá nas alturas, vai lá para cima. Não vai funcionar. Me entendem? Quando eu falo, a gente precisa definir essa hora de dormir, começar a nossa rotina dessa maneira, tá bem? Então, depois que a gente define esse horário de dormir, a gente define o horário de acordar, porque também é importante, né? A gente tem aí orientação das associações de pediatria indicando para cada faixa etária, né, o tempo adequado, né, de sono para a criança entre o sono da noite e as sonecas, né? No meu curso eu entrego essa tabela, a gente costuma ver isso e consegue definir isso bem direitinho, esse horário de acordar. E depois, né, a gente define, depois de definido o horário de dormir, o horário de acordar, o que a gente faz? A gente começa a rechear essa rotina. A gente vai definir o horário das refeições, tá bem? Então, alguns bebês mamam livre demanda, né? O que pode ser muito bom por um lado, mas pode complicar por outro. Agora, gente, cada mãe tem o direito de escolher o que acredita ser o melhor para o filho, tá bem? Eu não tô aqui para dizer como é que você vai amamentar o seu filho, não é isso, tá? Mas, quando você iniciar a introdução alimentar, o ideal é que você já tenha uma rotina de alimentação. Já comece com uma rotina de alimentação, tá? O horário fixo, gente, das refeições, ele evita o mau humor, evita as irritações por conta da fome, né? Como eu falei aqui no início, a mãe consegue antecipar, mas isso só vai acontecer se a mãe consegue observar exatamente qual é a hora que a criança costuma ter fome. Isso se tiver a rotina. Então, você vai definir esse horário de acordo com a sua observação, de acordo com o comportamento de fome do seu filho. Agora, muito cuidado com os horários dos lanchinhos, seja a colação no meio da manhã ou seja o lanche na hora da tarde. Porque esses lanchinhos inocentes, eles podem comprometer e muito a forma como a criança vai comer na refeição. Ou seja, é importante que a criança, na hora da refeição, ela tenha fome, né? Para ela estar desesperada de fome. Mas se ela for comer sem fome, a coisa não vai funcionar muito bem, tá bom?
Depois da alimentação, é a vez da gente pensar no hábito da higiene. Então, eu defini a hora de dormir, defini a hora de acordar, encaixei os horários da alimentação, agora eu encaixo os horários da higiene. A gente vai definir esses horários, né? Por quê? Porque é muito importante para a saúde de uma criança, né, manter-se limpo. E isso também é uma oportunidade de aprendizagem que ela deve ter desde muito cedo. Se a criança não começa o processo de aprendizagem desde bem pequenininha, à medida que ela cresce, ela vai apresentando resistência, tá certo? E isso vai levar ao quê? Embate. Quantas mães me entram aqui na caixinha, na pesquisa que eu fiz na inscrição de vocês, né? Eu fiquei impressionada com a quantidade de mãe, né, que coloca, da dificuldade que é colocar um filho para tomar um banho. A guerra que é colocar uma criança para tomar banho. Agora, vocês imaginem isso, gente, na fase da adolescência, tá? Onde a falta do hábito, aliada à preguiça e à rebeldia da adolescência, transforma a casa num chiqueiro. Aquele adolescente, ele vira um porco, tá certo? Então, gente, o banho diário, o uso do vaso sanitário, a escovação dos dentes na hora certa, né? Cabelo limpo, penteado, unha bem cortada, roupa limpa, arrumada. Tudo isso deve ser proposto para a criança desde sempre. É preciso dedicar tempo e atenção para a gente aproveitar cada oportunidade de ensinar aos nossos filhos. Ah, mas o meu filho só tem 1 ano, eu não posso ensinar ele a escovar o dente. Como não? Você vai acostumando ele, né, com a escovinha de dente, vai deixar ele de vez em quando esfregar ali sozinho, para ele ir já se ambientando a isso, né? Tá no banho lá, deixa a criança se esfregar, passar o sabonete sozinho, tá certo? É preciso deixar as crianças o mais protagonistas possível da sua higiene. Incentivar e deixar que elas façam sozinhos o que eles já têm condições de fazer. Se não tem ainda, que façam de forma supervisionada, mas que façam, tá bem? É fundamental, gente, que os momentos de higiene também estejam dentro da rotina. É muito importante também que os pais tenham bons hábitos, né, de higiene e que valorizem a limpeza, tá? E por fim, vamos colocar o que na nossa rotina? O hábito da ordem, os momentos de organização dos brinquedos e arrumação do quarto, do armário, tá assim? Assim que uma criança completa 1 ano, gente, 1 ano, ela já se mostra capaz de ser educada para a ordem material, tá? Para isso é preciso que os pais estejam, pelo menos tentando serem também ordenados, tá bem? Educar também é permitir que a criança faça bagunça. Eu não estou falando aqui, não é, que a casa tem que ficar ordenada e não pode sair nada do lugar. Não é isso que eu estou falando. Toda criança que brinca, gente, faz bagunça, tá certo? Não é para a gente impedir que a criança faça bagunça. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa ensinar a criança desde cedo a arrumar a bagunça depois da brincadeira. Enquanto tá brincando, bagunça, ok. Acabou a brincadeira, acabou a bagunça, né? Se a criança não aprender a ser ordenada desde cedo, ela vai sofrer, gente, com a desordem pro resto da vida, tá? O tempo vai passar e aqueles brinquedos que costumam ficar jogados pela casa, eles vão ser substituídos, anota aí. Esses brinquedos vão ser substituídos pelo quê? Pelo material escolar, pela roupa, pelo sapato, pela mochila, tudo espalhado pela casa. Gente, prestem atenção. A passagem do tempo, ela não faz mágica, tá? Simplesmente crescer em tamanho não faz com que o filho se torne uma criança ou então um adolescente organizado. A idade, né, pode até fazer com que eles compreendam que aquilo ali tá uma bagunça, tá? Mas se eles não forem ensinados, se eles não forem habituados, tá certo? Eles não vão ter força para arrumar essa bagunça. Se a passagem de tempo por si só trouxesse capacidade de organização, gente, não tinha um adulto bagunceiro e desorganizado, não é verdade? Não tinha. Todos os adultos seriam, olha,
show de bola, nota 10 em organização. E não é. E não é organizado por quê? Ah, porque é sanguíneo. Não, porque não foi educado. Porque não foi ensinado desde cedo, ok? Brincar, gente, é muito importante para criança. Criança faz bagunça. A gente não pode evitar a bagunça, mas a gente pode evitar que a bagunça perdure, tá certo? A gente pode aproveitar essa ocasião para treinar, ensinar o nosso filho. É uma excelente oportunidade que acontece diariamente na nossa vida, tá? A ordem, ela não brota naturalmente, né? A fome brota, o sono brota, a vontade de arrumar não brota, tá bem? Então precisa ser estimulada, precisa ser repetida muitas vezes, todos os dias. E olha só, gente, a ordem material do ambiente e das coisas, tá? É o que permite à criança desenvolver uma ordem interna, uma ordem nos seus pensamentos, uma ordem nas suas ideias, uma capacidade de planejar, de saber o que vai fazer a cada momento. É a ordem externa que favorece esse desenvolvimento da ordem interna, tá? E essa ordem, ela deve ser pensada em termos de brinquedos, de roupa, sapato, livro, material de desenho. Tudo isso precisa ser abordado, né, dentro da nossa rotina, tá bem? E aí? Animados? Como é que vocês estão? Muito bom? Muito bom? Isso aí, gente! Começamos na aula de hoje a pôr ordem na casa através da rotina. Uma rotina que fará você reassumir o controle da situação e restaurar a sua autoridade pelo fato de que o seu filho vai olhar para você e vai passar a pensar: poxa, mamãe fala sério. A mamãe sabe o que é melhor para mim e a mamãe não abre mão do que é o melhor para mim. A mamãe e o papai estão cuidando de mim, não é isso? Nós vimos hoje que a rotina bem estabelecida, ela já vai começar a aliviar muito o dia a dia do seu filho e o seu dia a dia, né? Já que com o tempo, né, você tendo tempo, você não vai ter uma criança desorientada e irritada com você, né? Essa rotina vai eliminar boa parte das questões de ansiedade e de estresse do seu filho. E ela será a base para que ele comece a obedecer e a caminhar rumo a fazer o que precisa, do jeito certo.